Boa noite. Bom, que voz. Minha voz ficou melhor aqui, né? Boa noite, querida igreja. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo carinho. Essa igreja já tinha alguns irmãos que comunicavam por e-mail. Desde a SAF, a Federação da SAF nos ajuda já nesse projeto faz um bom tempo. E hoje conheci mais um pouco do pastor pessoalmente, os presbíteros. E o pouco que eu conheci, a igreja é muito simpática, viu? Já recebi um carinho muito grande, já me sinto em casa já. Mas não vou arrancar o sapato não, fica tranquilo, tá? Eu digo o seguinte, sobre a Sibéria, eu falo o seguinte, que quando eu fui pastor antes, eu estudei em Campinas, teologia, depois eu fui ser pastor em Cordeirópolis, uma mega cidade de 18 mil habitantes. Eu era pastor da maior igreja que tinha lá, a única, né? Mas, então, não deixa de ser. Eu falo que quando o pastor é ruim, o conselho se reúne e fala o seguinte, pastor, lamento, mas o ano que vem procura um novo campo, né? E tira o pastor da igreja. Agora, quando é muito ruim, eles mandam para a Sibéria, para ver se não volta mais, entendeu? Estou brincando, é uma igreja muito querida, fui pastor somente nessa igreja durante 7 anos, fizemos um trabalho muito gostoso lá, Deus abençoou. Eu não tinha conselho, eu tinha amigos no conselho, na verdade. Hoje é uma das igrejas que mais nos apoiam lá, como Limeira, que é a minha igreja mãe, que eu me converti, a central de Limeira, e mais algumas igrejas. Eu falo que morando na Rússia, eu não falo tanto hoje da Rússia, porque eu estou mais na Espanha. A Sibéria apenas vou lá algumas vezes por ano, dar um apoio no trabalho. Mas eu falo que morando na Sibéria, teve 2 coisas que eu entendi mais, que o brasileiro fala. A coisa está russa e entrei numa fria. Essas 2 expressões hoje eu entendo claramente o significado. E tem algumas coisas interessantes, mesmo sendo comunista, foi comunista, né? Por exemplo, domingo em russo se chama Vaskricenia. Esquisito, né? Vaskricenia. Porém, se fosse traduzir para o português, sabe o que significa? Ressurreição. Interessante. Agora ficou bonito, né? Melhorou. Então, assim, é tremendo. Eu tenho um site, Fábio Diniz, no meu site tem várias fotos da Sibéria, curiosidades, né? Que as pessoas têm, assim, curiosidade. Eu vou falar só para não gastar muito tempo, algumas gafes que você paga no país. Eu cheguei lá na Sibéria em julho de 2006, 10 anos atrás. Chegou em dezembro, tinha um pessoalzinho que estava lá, mas foi para Moscou. Moscou é do lado, mais ou menos, tipo daqui, Fortaleza. Para a Sibéria não é tão longe. Dá 2 dias e pouco de trem. Lá você mede a distância por trem, né? Eu fiz as contas em quase 4 anos, eu passei mais de 30 dias dentro de trem, somando tudo. Daí eu lembro que eu estava sozinho lá em Novosibirsk, né? Aquele frio, a cidade chama Novosibirsk, a turma fala, mas você vai falar para urso, né? Urso branco, lá, urso polar na Sibéria? Não, a cidade que eu morava tinha 2 milhões de habitantes, então não é uma cidadezinha, não. Era a maior cidade da Sibéria. Eu estava lá, assim, aquele frio, não tive dinheiro para ir para Moscou, sozinho lá, mal falando a língua, né? Daí eu quis fazer um almoço de Natal. E lá eles não comemoram o Natal dia 25. Daí eu chamei alguns amigos da faculdade, onde eu fazia o russo, para fazer uma ceia. E como estava pouco dinheiro, no lugar de comprar um frango, um peru, não tinha dinheiro para comprar um peru, eu quis comprar um frango grande. Existe frango grande, né? Eu achei que existia, mas depois eu descobri que era pato. Que a carne ficou dura, escura. E eu lembrei que minha avó fazia sempre no Natal, gostoso, que era arroz com uva passas. Achava uma delícia. Eu quis fazer um arroz com uva passas, uma maionezinha, chamei alguns amigos. E aquele frango que ficou esquisito, estranho. Falei, carambola, né? E agora? Daí eu fui, peguei aquele frango, daí eu peguei o arroz, coloquei na mesa assim, o pessoal olhava assim. Não quer comer não, obrigado, né? Eu falei, não, é muito bom, gostoso. Depois eu fiquei sabendo que, tradicionalmente, na Rússia, quando alguém morre, demora-se quase uma semana para enterrar a pessoa. Você vai no velório, todo mundo fala. Eu fui no velório lá, meus irmãos, é impressionante. Não sei como a turma tem ânimo. Estão lá enterrando o defunto, aquele frio de menos 30 graus, o pessoal falando. O rapaz só não morre porque já está morto, senão morria, viu? Tão frio que faz. Depois que enterra, eles vão comer junto. E a refeição pós-velório é uma única, específica, que tem o arroz com uva passas, que só se come em velório, entendeu? Acho que achar que eu estou querendo matar as pessoas, né? Mas não, né? Faz parte. Outro mito que existe é que não se toma banho no frio na Rússia. Você não toma banho. É mentira. No inverno se toma banho todo dia. Coisa
mais deliciosa que tem. Você não toma banho no verão, muito banho, toma pouco. Por que isso, né? A Anelisa a minha esposa foi comigo lá o ano passado, no inverno. Porque nós temos um projeto, talvez voltar para a Sibéria, e ela foi conhecer lá, o que é entrar numa fria. Ela sabia que casar comigo era entrar numa fria, né? Daí, a noite um dia estava menos 25, 26 graus. Tem até, acho que no meu site, foto, a gente tomou sorvete na rua, marcando menos 15. Que é normal, lá você toma sorvete à vontade. É bom que você pode tomar à vontade, devagarzinho, que não derrete, né? Você vai tomando. Ela chegou assim, de madrugada eu tinha que abrir a janela para entrar um pouco de ar, tão quente que são os apartamentos. Pelo sistema de aquecimento, são janelas duplas, portas duplas. O aquecimento a prefeitura liga 6 meses por ano, é quase de graça, tão barato que é. Então, as casas são quentes. Então, quando você sai na rua, você volta para casa, você quer tomar um banho quente. Eu nunca dormi de cobertura na Sibéria. Pra você ter uma ideia, como que é quente as casas. Qualquer lugar que você vai é muito quente. Então, você troca assim, de temperatura direto, né? E já no verão, outra coisa, a água quente e fria vem da rua. Qualquer torneira tem água quente e fria. A quente ela fervendo, e a fria é congelando. Chega no verão, eles vão reformar a estrutura dos canos para aguentar o inverno. Então, eles desligam a água quente durante 1, 2 meses. Aí a água é fria mesmo. Então, ao contrário, para não tomar muito banho no verão, porque, meu irmão, a água é congelando. Então, você toma banho no fogãozinho, esquenta água no fogão ou na sauna. Lá tem muita sauna. Sauna na Rússia é interessante. Eles fazem como sauna, fazem como motel brasileiro, fazem festa de aniversário. Eu fui uma vez numa reunião de pastor na sauna. Fizeram uma reunião do conselho. A sauna lá é para tudo que existe, eles fazem em sauna. Mas deixando um pouco... Depois eu conto mais alguma coisa da Sibéria. A outra vez que eu vim para o Brasil, eu lancei esse livro, chama Tempo de Descoberta. Esse livro é tão bom, meus irmãos, tão bom que eu casei por causa dele, sabia, né? Porque minha esposa leu o livro, me procurou, ficamos amigos, e quando eu vim para o Brasil, eu casei antes dela desistir, entendeu? Mas o livro, o trabalho sobre... É interessante que é um livro diferente, é um romance, é uma autoajuda em forma de romance. Eu trabalho problemas que enfrentamos, de trauma, frustração, complexo, frustração inclusive com Deus em personagens. São, na verdade, várias histórias que eu conheci, que eu vivenciei, dúvidas, eu coloquei em personagens. Eu trabalho isso. Por isso que chama Todos Nascem, mas apenas vivem aqueles que fazem a grande descoberta. Então, é um livro que trabalha muitas crises pessoais, que nós como pessoas temos. E todo personagem todo nome tem um significado. Por exemplo, o personagem principal chama Samuel, porque a mãe era estéril, não podia ter filho, então deu o nome de Samuel em homenagem ao Samuel da Bíblia. O pai chama Caio, porque vivia tropeçando, caindo com bebidas, mulheres. A mãe chama Maria das Dores, porque vive doente. O grande amor de Samuel chama Amanda, que significa digna de ser amada. O pastor Picareta chama Narcísio, né? Que é pessoa narcisa, cheia de si. E cada capítulo começa com uma frase, cristã ou não cristã, que tem a ver com o que eu trabalho no capítulo. Tem alguns livros lá atrás, ainda. Então, quem quiser comprar, vai estar lá. Custa R$20 cada livro, ou 2 por 40, né? Ou 3 por 50, dá um desconto. Enfim, está lá. Essa aí, essa do lado esquerdo é a minha parte bonita, né? A minha filha e a minha esposa. Né? Quando eu casei, não sei se porque eu demorei para casar, mas tiveram 7 pastores fazendo o casamento. E no culto tinha mais de 20, né? Tem a foto assim, aquela enxurrada de pastores, né? E um dos pastores, que fez a parte da aliança, falou o seguinte: Fábio, você orou muito, Deus abençoou. Anelisa, você já não orou. Então, não sei se é verdade ou não, mas é a bênção de Deus na minha vida. A Pietra, eu fiz o batismo dela com 1 mês, certinho. Ela nasceu dia 14 de janeiro. Eu vi o pastor batendo, eu lembrei que lá na Espanha a água também é fria ou quente, e bem fria. E eu, na pressa, eu fui encher o negocinho de água e esqueci de mesclar. Daí falamos lá, na hora que eu coloquei a mão na água, eu falei, tadinha, né, meu? E eu gosto de batizar com bastante água, daí eu enchi a mão assim, toda 1 mês de vida só, né? Eu coloquei na cabeça dela, eu fiz uma cara assustada, mas não chorou. Depois, minha esposa teve que vir para o Brasil depois de 2 dias, porque naquele dia nós descobrimos que o pai da minha esposa estava com um tumor no cérebro.
Daí na terça, daí, por Deus, conseguimos tirar o passaporte da Pietra. Com um mês de vida, na segunda-feira tiramos o passaporte espanhol. Eu falo que minha filha, ela vai já ter que ir para o psicólogo, né? Que era filha de brasileiros, que nasceu na Espanha, com nome italiano, com sobrenome português e alemão. Então, quem eu sou, né? Daí ela veio para o Brasil já com 32 dias. E acabou falecendo o pai da minha esposa, mas Deus deu graça aí, ela está firme, graças a Deus. E eu cheguei um mês depois, 40 dias depois. Aliás, eu tive uma experiência interessante, meus queridos. É a última antes de ler o texto, né? Porque senão... Dizem que você conhece o amor de Deus quando você é pai, né? Você entende mais o amor de Deus. Quando a Petra nasceu, até ela vir para o Brasil com 32 dias, ela fazia 3 coisas. Dava despesa, chorava e fazia caca. Eu brincava, olha que gracinha, e ela com cara de brava. A única cara que ela tinha brava, não sorriu. 32 dias sem sorrir, ficava lá, emborradinha. Aí está mais alegrinha. Daí ela veio embora. Quando ela veio embora, a vontade que eu tinha é de pegar o avião e vir junto. Meus irmãos, assim é o amor de Deus. A gente faz birra para Deus, dá despesa para Deus, Deus gasta tempo, se pudesse gastar tempo com a gente. A gente faz caca direto diante de Deus, e Deus nos ama incondicionalmente, né? É incrível isso. Eu escolhi um texto para compartilhar hoje. Geralmente eu faço uma mensagem muito mesclada com as fotos do trabalho. Porém, devido à crise que o Brasil está vivendo, e hoje é um dia assim forte, né? Talvez alguns irmãos fiquem com o celularzinho aí acompanhando as votações, né? Aproveito quando o pastor fala, vamos ler a Bíblia. Pensou uma boa oportunidade para pegar o celular e fingir que eu estou lendo a Bíblia e ver quanto está a votação, né? São táticas, conheço. Mas a Bíblia vai estar projetada hoje, eu sinto. Eu escolhi um texto que fala um pouco de crise. Lógico, eu estava mostrando as fotos, mas não vou estar mesclando tanto com a mensagem, com o trabalho, porque eu creio que tem muito a ver com o que nós vivemos. É só apertar aqui, tem que ligar antes. Ok. Joia. Antes, eu tinha separado isso, vai estar um pouco torto as coisas, porque eu tinha um programa, eu tinha que passar para outro programa, então talvez as fotos saiam um pouco de ordem. Mesmo sendo missionário, uma coisa que é importante saber é que o objetivo da vida cristã, o foco, nós não nascemos para ser missionários. Por que eu digo isso? Porque Deus nos fez, como diz aí, para sermos adoradores. Como cristão, nossa vida tem que ser uma vida de adoração. Em tudo que nós fazemos, a nossa vida tem que ser de adoradores. No nosso comportamento, no nosso falar, no nosso pensar, nas brincadeiras, tudo tem que refletir adoração a Deus. Porém, quando nós somos adoradores, a missão da igreja é evangelização. Então, Deus nos fez adoradores. E como adoradores, nós temos que evangelizar, levar as pessoas para conhecer a Deus. Eu falo que tem 2 tipos de pessoas no mundo, só 2 tipos. Né? O missionário e o campo missionário. Quem você é? Missionário não sou só eu que estou na Espanha, ou o pastor que está em período integral. Todo cristão tem a obrigação de falar de Jesus para quem você conhece. Todo mundo. Nós somos missionários. A diferença é que alguns, como nós, eu e o pastor, estamos em tempo integral. Uma obra missionária. Não temos um trabalho secular. Porém, todo cristão tem que ser missionário, meus queridos. Eu só sou missionário hoje porque desde quando eu me converti com 15 anos, eu pregava o Evangelho. Desde quando eu me converti, eu pregava o Evangelho. Na escola nós tínhamos um grupo de oração, no trabalho depois, sempre. Por isso que eu fui ser no campo. Porque a missão da igreja é evangelização. Para quê? Para levar as pessoas de volta à adoração. Então nós somos feitos para sermos adoradores. Como missionários temos que levar as pessoas a conhecerem a Jesus. É tão bom chegar no final do ano e você olhar aqui no banco, saber que tem gente sentada nesse banco que é fruto da sua vida. Você já pensou nisso? Quantas pessoas estão aqui sentadas nessa igreja que é fruto da sua obra, da sua vida? Eu fico feliz quando eu volto para Limeira, vou na cidade que fui pastor, ou na cidade que eu me converti, Limeira, na igreja central,
Hoje eu vejo presbítero, vejo pessoas na igreja que são frutos do nosso trabalho, na minha época de adolescente ainda. É gratificantíssimo, meus queridos. Você saber sobre a Sibéria, uma das coisas mais gratificantes que hoje temos uma garota lá que é missionária na Sibéria, chamada Yulia, que ela foi o meu primeiro fruto na Sibéria. Ela não ia em igreja, não gostava de igreja, porém, ela foi porque ela era amiga nossa, foi me ouvir pregar numa igreja, que eu sempre pregava lá, uma vez por mês pregava em uma igreja da cidade. Aquele dia ela se converteu e hoje ela é missionária. Então é gostoso você ver assim que Deus te usa apesar de você mesmo. Deus te usa. Você para esse texto que está em Lucas, né? 7:11, um texto famoso sobre quando Jesus ele ressuscita o filho de uma viúva, fala o seguinte: logo depois que Jesus tinha feito uma série de milagres, ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele seus discípulos e uma grande multidão, feliz, alegre, que Cristo tinha feito milagres. Uau, legal! Ao aproximar-se da porta da cidade, estava saindo o enterro de um filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou o caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem levantou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Missão no coração de Deus. Quando parece que a esperança se foi. Diferente, qualquer pai enterrar um filho é difícil. Qualquer morte é difícil. Até um filho enterrar um pai, por mais idoso que seja. Porém, a ordem natural é um filho enterrar um pai, que já é difícil. Quando você inverte a ordem, a coisa se torna mais complicada ainda. E pior, naquela época, você ser viúva significava que você só ia ter sustento se você tivesse filho. Porque não tinha aposentadoria, não tinha... Você tinha que ter um filho para trabalhar, senão poderia morrer de fome. Então a morte do filho não é só você perder um filho, você enterrar um filho seu. Significava a possibilidade de passar fome, de ter que mendigar na rua. Para você entender o contexto triste que essa viúva passava. Morreu meu marido, já tinha morrido, agora morreu meu filho. Além da dor de enterrar um filho, como que eu vou sobreviver agora? Então, a realidade, a morte do seu único filho pode significar a morte da esperança. Pessoas alegres com coração triste. O que eu quero dizer com isso? Meus queridos, imagine só. Jesus estava vindo de uma festa, né? Não uma festa, de um milagre, assim, pessoas contentes. Uma multidão com Jesus alegre se encontra com o enterro, que são pessoas tristes. Quem já viveu esse contraste? Você está num lugar triste e todo mundo está sorrindo e você está triste. Eu olho aqui da frente, né? Está todo mundo bem arrumadinho, talvez todos perfumados, um ou outro não, né? Não sei. Com sorrisinho, as mulheres com maquiagem. Mas de repente tem alguém com o coração triste, que eu não vejo. E você está na igreja, as pessoas alegres, sorriem, se abraçam. E de repente você está num meio assim que está todo mundo feliz, mas o teu coração está apertado. Nessa época de crise se passa muito isso. Dores que ninguém suporta, que ninguém sabe que você passa. Uma vez, quando eu era pastor em Cordeirópolis, eu tinha um amigo, na verdade uma ovelha minha, trabalhava em Sorocaba. E a empresa, uma grande empresa, uma vez eu fui lá no jantar da empresa que me chamaram, e aquele chefe da empresa foi com a minha cara, gostou de mim. Não sei porquê, ele gostou. E era um bolachão assim, brincalhão. Daí ia ter o Natal. E não era crente, nada. Ele falou: Fábio, eu vou dar uma festa lá de final de ano, confraternização. Eu chamei você, eu quero que você vá pregar lá. Umas 300 pessoas, quase ninguém crente. Me chamou, eu falei: Jesus, né? Eu vou. Deus abrindo a porta. Quem sou eu para falar não? Orei, fui lá, levei a Bíblia. Porém, quando cheguei na
porta assim, aquele batuque, samba, cerveja. Falei, não, nem vou entrar com a Bíblia, né? Porque aquela cara de pastor, assim, não condiz muito com... E estava lá todo mundo bebendo, conversando, se alegrando, ninguém queria ouvir pastor pregar, meu irmão, numa festa de final de ano, né? E gente para tudo que é lado, assim. De repente o homem falou, atenção, silêncio. E era o chefe, daí todo mundo. Isso aqui, meu amigo, o pastor Fábio, vai trazer uma mensagem de Natal para a gente. Sabe quando todo mundo te olha assim, ó? Eu estou em silêncio porque o chefe pediu, viu? Mas... Daí eu me lembrei aquela passagem que Jesus, ele vai numa festa, a festa que tem a água, e chega assim, e a festa onde o foco da festa dos tabernáculos, o foco é o poço de água. Era 7 dias de festa, no 8º dia, eles comemoravam tomando água, porque era a festa onde o poço lá de água era o símbolo que Deus supriu. E Cristo chega assim, sobe, né, e fala, no último dia da festa, ele subiu e falou, aquele que tem sede, venha em mim e beba, eu darei de graça da fonte da água da vida. Meu irmão, parece loucura. Numa festa onde a água está lá para todo mundo, quem tem sede, né? Se é a mesma coisa, alguém faz uma festa, você chega assim, ó, quem está com fome, vem a mim, né? Tem uma falta de respeito. Mas por quê? Porque Cristo sabia do coração de cada um. E eu lembrei disso, apesar daquela alegria, eu falei, não, Deus conhece os corações. E falei, uns 10 minutos, sobre o que é a vida, né? Sobre a gente está comemorando essa festa, essa alegria, mas como está o nosso coração? Como está o que nós sentimos? A alegria dentro de nós? Ou é apenas mais um final de ano? Tirando as máscaras da vida, o que sobra de você? E falei algumas coisas. E o pai daquele senhor, já tinha uns 50 e poucos anos, aquele senhor, seu pai tinha uns 80 anos. Fumava assim, me olhava assim, sério, né, meu? E eu falei sobre você viver sem máscara, viver a verdadeira liberdade de vida. E acabei de falar, orei. E aquele senhor chegou assim para mim, foi chegando para mim assim, pegou na minha cabeça e me deu um beijo. E pessoas vieram falar para mim que foi o melhor presente que receberam aquela noite, naquele ano. Porque Deus mostrou para mim o coração, não apenas a aparência. Estou falando isso porque tem muita gente, talvez, que finge que está na festa, finge que está do lado de Jesus, na alegria, mas o coração está triste, o coração está amargurado. E Cristo fala, não chore, né? É interessante. Meu filho morreu, não chore. Legal, obrigado, e agora? Não vou chorar. Fala que Jesus, eu não sei como você vê Jesus, eu vejo Jesus como um senso de humor tremendo, né, meu? É fantástico. Chega para a viúva no velório, não chore. E vou viver do que agora? Chega para um cego, Jesus tem misericórdia. O que você quer que eu faça? Só falta falar, adivinha, né? Cristo tem ele quer, não é que você tem senso de humor, eu falo que tem senso de humor, mas ele quer que nós falemos. Cristo fala, não chore, por mais que pareça absurdo. Cristo está falando para nós, por mais que seja difícil, né? Eu estou com você. Porém, existe uma outra realidade, que talvez quando você está em crise, você não consegue enxergar muitas vezes. Que Jesus está vivo. Gente, às vezes quando nós estamos em crise, parece que Cristo está morto, parece que está tão longe, né? Parece que... Tanto que quando você vai orar, tem gente que quando vai fazer uma oração para Deus, por um pedido, tem que fazer aquela cara de coitado, né? Ajoelha, como se fosse convencer Jesus. Você já viu isso? Muitas vezes nós tentamos manipular com a nossa cara, Jesus, oh Deus, tem misericórdia de mim. Não, Ele está vivo, meus queridos. Cristo vive. E Ele conhece as nossas dores, mais do que ninguém. Eu lembro, quando estava na Sibéria, foi menos 40, nesse Natal que eu falei que estava apertado, eu falo que muitas vezes, eu falo que igreja, às vezes, não todas, né, parece o político, pré-campanha e pós-campanha. Quando fui para a Sibéria, o que teve gente que falou, não, pastor, conta com a gente, né? Conta conosco. Você vai,
esquece. Eu falei, é o político antes da campanha. Olha, quando eu for eleito, né? Você vai para o campo, esquece que você existe. Eu lembro que estava financeiramente difícil. Eu fui passar o Natal, eu coloquei meu cartão no banco e fui tirar tudo que sobrou para passar aquele mês, pagar o aluguel e tudo. E como você paga por saques, eu saquei, acho que no máximo que seria quase R$1.000. Quando eu saquei, não saiu da minha conta, mas não saiu aqui no dinheiro. Eu falei, não acredito nisso, meu. Para completar agora, não sai, eu ligava, demorou quase um mês para... Depois teve o estorno, mas demorou quase um mês para voltar para minha conta, né? Eu falei, pronto, só que faltava essa, né? E depois o frango com complexo de pato, o arroz com uva passas, aquela dificuldade toda. Eu falei, Deus, está valendo a pena vir para cá, passar esse frio, entrar numa fria? Daí um amigo da faculdade, Dimitri, um russo, chegou falando através do outro que estava indo apanhando com o russo, né? Falou o seguinte, ó Fábio, eu quero que você fale russo logo, porque é tão bonito quando você fala de Jesus, eu quero conhecer mais quem é esse Jesus que você acredita. E um russo falar isso para você, você vê que vale a pena o sacrifício. Na Espanha, eu tive casos piores até. Eu me converti com 15 anos. O lugar mais difícil de pregar o evangelho em toda a minha vida é na Espanha. Mais que a Rússia. O russo é ateu, o jovem espanhol é mais ateu agnóstico. Os mais velhos são católicos fundamentalistas, para ele todo protestante aceita. Seria mais ou menos o que é para nós os mormons, testemunhas de Jeová. Se você não é católico, você é agnóstico. Porém, o russo ele é ateu porque ele não conheceu a Deus. O comunismo falou, Deus não existe. O espanhol fala, eu conheço, mas eu não quero. Você entende? O russo, quando eu falava que era brasileiro, o russo ele é grosso, ele é mal educado, né? Uma vez eu fui comprar água, estava num quiosque assim, ele é fechadinho, tinha uma senhora, uma babushka, uma senhora lá, que é a típica russa, né? Com aquele humor fantástico. O que você quer? Eu falei, tem água? Ela, tá vendo água aí? Jesus. Eu falo que a russa treinou você não pagar mal com mal, porque a pessoa mal-humorada, ela fica feliz quando ela tira o seu bom humor. Reparou isso? A pessoa mal-humorada, a alegria dela é que você perca o seu humor, né? E na Rússia sofria para não deixar isso acontecer. Passava essas lutas todas. Por que eu falei isso mesmo agora? Eu me perdi um pouco, viu? Acho que a idade está chegando. Meu. Bem, vou lembrar daqui a pouco, porque contei essa história da... Isso, obrigado. Isso aí, pastor. O único que prestou atenção foi o pastor, né? Brincadeira. Porém, quando eu falava que eu era brasileiro, as portas se abriam. Todo mundo queria ser amigo meu. Eles amam brasileiro, amam. Por causa do futebol, por causa das praias. Por incrível que pareça, por causa do carnaval, eles conhecem as coisas boas e as novelas da Globo passam lá. Então, tem imagem bonita do Brasil, é interessante isso. Então, é uma porta aberta fantástica. Já na Espanha, você quando você fala que você é brasileiro é o cara que tira o emprego, é o cara ilegal, é o cara que apronta. Não é boa coisa. Por isso, na Espanha, sempre foi muito mais difícil. Uma vez eu estava conversando com uma amiga, filha de presbiterianos, da Noruega, por isso que é presbiteriana, mas já com essa moda do agnosticismo, né? Ela fala para mim, Fábio, você não acha que é uma idiotice você crer na Bíblia no século XXI? Desse jeito. O espanhol, ele é muito sincero. Eu perguntei, quantas vezes você leu a Bíblia? Nenhuma. Eu falei, pois é, eu li mais de 10 vezes, estudei grego e hebraico, fiz já pós-graduação, e posso te falar que a Bíblia é um livro relevante para você como pessoa, como família, como sociedade. Agora, deixa eu te perguntar, quem sabe se ela é relevante ou não? Eu ou você? Então você tem que ir lá, eu converso com muitos ateus. Sempre que eu chego um ateu, eu falo o seguinte, nossa, admiro sua fé, né? Porque eu não tenho fé para ser ateu, por isso que eu sou cristão. É muito mais lógico ser cristão do que ateu. Mas é difícil, é uma caminhada contínua, porque as pessoas não querem saber de Jesus. Jesus não brinca, meus queridos, com os seus sentimentos. Quando Cristo pergunta, não chore, ele não está sendo irônico com você, ele não está brincando. Ele está falando, eu conheço a sua dor.
mas eu posso te ajudar. Eu sou maior do que a sua dor. Jesus é maior que qualquer crise que nós possamos ter. Eu posso não saber a sua dor, o pastor pode não saber a sua dor, porém Jesus, ele sabe. E ele é maior que qualquer dor. Por mais que pareça que é impossível resolver, como a morte de um filho, de uma única viúva, mas ele pode resolver tudo. Por que pregar para um povo que abandonou a Deus? Muitas pessoas sofrem porque deixaram Deus de lado. Uma pergunta que eu ouço muito falar é: por que você vai pregar para o espanhol, para o europeu que deixou Deus de lado? Por que isso? Se eu estivesse aqui falando da África, mostrasse a foto da África, muitas pessoas iam se comover, porque é bonito, né, você ver aquelas fotos tristes e países que precisam. Tenho amigos missionários na África que precisam muito, no Oriente Médio. Mas quando você fala de Espanha, de Madrid, alguns falam: eu quero ir para Madrid. Mas não entende o que tem por trás desse país. Pra você ter uma ideia, hoje, na Espanha, menos de 1% são de protestantes. Menos de 1%. Jovens, como falei, são agnósticos. Imigração de muçulmano para a Europa. Isso aqui eu quero deixar claro, porque existe uma falsa ideia que a religião que mais cresce é o islâmico. São os muçulmanos, a religião islâmica. Não existe conversão do europeu para o islamismo. Existe muito pouca mesmo. O europeu não quer saber de mudar de religião assim. É mentira isso. O que acontece é o seguinte: a cada 2 casais, na Espanha, na Alemanha, em vários países, cada 2 casais tem um filho. Se a cada 2 casais tem um filho, você está matando a população em 75%. Já os muçulmanos estão imigrando com 5, 6, 10 filhos. Então, se a Europa não acordar, a tendência é ela virar islâmica, não por conversão, e sim por morte do próprio europeu. Você entende o perigo que existe hoje? Agora, alguns países como França, como Inglaterra, como Suécia, começaram a acordar para esse perigo e mudar um pouco a maneira. Depressão na Espanha. Mata mais que suicídios e mortes que acidentes de carro. Geralmente, quando vem um pastor, ele gosta de aumentar, exagerar a sua historinha, né? Mas eu vou mostrar um pouco alguns dados de jornais. Espanha é conhecida por sua beleza, certo? A cidade de La Granvia é muito bonita. Em cima, a Porta do Sol. Embaixo, o segundo melhor estádio de futebol do mundo, do Real Madrid. Eu não vou falar que o primeiro é do Palmeiras, que não quero falar de futebol aqui hoje, tá? Outra realidade da Espanha. Olha aqui, esse ônibus. Eu que tirei a foto do meu carro, desse ônibus. Eu vou ler o que está escrito nessa propaganda do ônibus. Deus, a igreja. Nas escolas, história, arte, ciência. Responsáveis políticos. As religiões fora da escola. Associação de Ateus de Madrid. Propaganda para eliminar tudo que é coisas de Deus, de religião, de cristianismo das escolas. Um ônibus secular. Em cima, um bairro perto da igreja, que é o bairro gay. Embaixo, os drogados. Porque a Espanha é o país que mais consome droga. Droga, na verdade, que mais consome cocaína na Europa. Jornal. Isso quem fala não sou eu. Jornal Sociedade.es. Espanha é cabeça da comunidade europeia em consumo de cocaína e cannabis. Quem já foi para Madrid, eu duvido que foi nesse bairro. Só fala de Madrid e vê aquela coisa bonita. Isso é Madrid também, um bairro afastado de Madrid, 7 quilômetros do centro de Madrid, mas é o bairro dos drogados. Nós vamos lá fazer trabalho, levar comida para eles. Eu vi coisa ali que eu não vi em São Paulo, na Cracolândia. Gente com a seringa, dormindo com a seringa no pescoço. Pessoas saindo do bueiro. Isso é uma parte de Madrid que ninguém conhece. Homossexualismo. A Espanha foi o primeiro país da Europa a fazer casamento de homossexual. E existe uma forte onda para você ser a favor disso. Hoje, o que eles pregam na Europa é o seguinte: tudo é relativo. Cada um tem a sua verdade. Ninguém tem verdade absoluta. Você tem que respeitar o outro. Porém, se você é contra isso, eles não toleram você.
eles chamam de intolerante. Uma vez eu estava com uma pessoa na rua, conversando, não cristã, passou um casal de homossexual com um carrinho de bebê. Você falou, ai, que bonitinho isso. Falei, eu não acho bonito. Para mim, Deus fez homem, Deus fez Adão e Eva, não fez Adão e João, nem Eva e Maria. Para mim, casamento é entre homem e mulher. Eu falei, nossa, Fábio, você é intolerante. Temos que respeitar isso. Você está com a cabeça ainda de acordo com a sua cultura. Não é como eu, que tenho a cabeça mais aberta, que sou livre para pensar. A coisa que você ouve. Rapaz, falei, é? Foi engraçado, porque eu me converti num país católico, sou protestante. Com 20 anos fui para o seminário, nem um jovem faz isso. Hoje, na Europa, todo mundo fala que tem que ser liberal, que você tem que aprovar tudo isso. Eu pergunto, quem é que está contra a maré? Eu ou você? Você fala que você é livre, por isso que você é a favor de tudo que é contra o cristianismo, porém você faz que nem a maioria das pessoas. Então, que liberdade é essa que você está andando que nem todo mundo? Então, quem aqui é contra a maré? Eu ou você? Outra coisa, você fala que eu sou intolerante, eu não falei que o homossexual é mau caráter. Eu apenas falei que, biblicamente, eu sou a favor do casamento entre homem e mulher. Apenas isso. Não falei que a pessoa é inferior como pessoa. Agora, só porque eu tenho uma opinião contrária, você fala que eu sou intolerante. Então, quem está sendo intolerante? Eu ou você? Você entende como que funciona a coisa? Essa foto aqui, de cima, é do lado da nossa igreja. A nossa igreja está a 20 metros dessa foto, de esquina, de roupas íntimas masculino. Não sei se é bem masculino, né? Não sei se dá para ver minha foto, mas é coisas assim, esdrúxulas, que eu não sei se tem aqui no Brasil. Um suspensório, umas cuecas com enchimento, umas coisas assim que você assusta. Vitrine, cheio de loja assim. Essa na frente da nossa igreja. Quando falo igreja, não pensa num templo, ok? Quando falo igreja lá, nós reunimos o que seria um apartamento, um escritório grande, de 150 metros, num prédio de estudantes, e é ali que nós fazemos nossos trabalhos. Espanha tem mais morte, tem mais suicídio, mais mortes por suicídio que acidentes de carro. Não sou eu que falo. Jornais. Jornal é o mundo. A cifra de suicídio cresce em Espanha pelo 3º ano consecutivo. Jornal 20 minutos. O suicídio em Espanha é um problema de saúde pública que não deixa de aumentar. Jornal é o diário.es. A taxa de suicídio na Espanha oculta um problema de saúde pública. Aumento dos suicídios em Espanha, mas fechamos nossos olhos. Olha, esse jornal, lainformação.com. O suicídio provoca em Espanha mais mortes que acidentes de tráfico, acidentes de trabalho e homicídios juntos. Juntos. Não sei o que falo, jornal da Espanha. E não é nem jornal cristão. Eu pergunto, que liberdade é essa que as pessoas têm? Que liberdade é essa que deprime? Onde está essa paz? Onde está? Então, merece uma nova chance? Por que pregar para um povo que deixou Deus de lado? Porque eles estão se matando, na verdade. E é como eu falei esse texto, eles fingem que estão alegres, né? Tem a festa, mas quantas vezes o coração está triste, está oprimido. Precisam entender a graça e o amor desse Deus. Merece uma nova oportunidade? Imagina Israel, né? Quantas vezes Israel pisou na bola com Deus? Deus vai ter misericórdia e dar mais nova chance, nova chance, nova chance. E a gente? Quando todos perdem a esperança, voltando para a viúva agora, Jesus, Ele restaura a viúva. Quando você acha que não tem mais chance na sua vida, meus queridos, Deus restaura. E na Espanha eu vejo isso, quando não tem mais chance. Eu falo, quando eu pensava em desistir. É interessante que eu nunca quis ir para a Espanha. Deus me colocou lá, estava bem na Sibéria, porém eu fiquei sozinho na Sibéria. Era o único missionário da PMT lá. Eu trabalhava muito com a Jocum e a BU, eles saíram de lá. Daí a PMT achou melhor, na época eu não era casado, fazer um trabalho com estudantes que nem eu fazia na Sibéria, fazer em Madrid. E eu vi assim, foi realmente Deus que mandou, porém foram anos de deserto no começo, porque eu não conhecia ninguém lá, nada. O espanhol ele é fechado. Eu falava, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? Né? Deixa eu voltar para o meu friozinho.
Mas quando você vê Deus restaurando vidas, restaurando pessoas, você vê que vale a pena. Deus restaura a esperança. E é isso que Ele pode fazer na nossa vida. Quando vivemos com Ele, acreditamos que Ele está conosco. Ele pode fazer isso. Ele restaura o propósito da vida. O espanhol hoje, ele tem muito suicídio, porque ele perde o propósito da vida. O que acontece é que quando você tem dinheiro, apesar que a Espanha passou por uma crise feia, a crise também levou muito suicídio, mas quando você não tem problemas sociais, você pensa, qual é o propósito da vida? Quando você não tem propósito e surge o problema, daí você se mata mesmo. É isso que passou lá. Deus ele pode restaurar os nossos propósitos das nossas vidas. Para Jesus, todas as situações é trazer as boas novas. É interessante que para Cristo não existe situação de evangelização. Qualquer situação é de evangelização. Agora, nós como cristãos, como eu falei, missionário não sou só eu, o pastor, cada um de nós temos que ser missionário onde Deus nos coloca. Eu me recordo quando eu tinha 15 anos, recém-convertido, fomos numa chácara de um amigo nosso, da igreja. Estávamos na piscina, depois fomos para a sauna, e foi uma moça, uma adolescente que não era crente, prima de uma menina lá. A gente estava na sauna e falou, nossa, mas está muito quente aqui, né? Eu falei, imagina o inferno. Ele falou, você crê nisso? Eu falei, lógico. Pregamos na piscina, oramos para a conversão dela. Quando eu já era pastor em Cordeirópolis, eu tinha um cachorrinho, um Rottweiler, um docinho de cachorro. Eu sempre levava numa veterinária que era quase vizinha minha, que eu evangelizava, falava de Deus. Um dia eu fui lá pegar a cachorro, que eu tinha que tomar banho lá. A Fabiana falou, Fábio, entra aqui, deixa eu apresentar minha amiga. Apresentou a amiga dela, que eu nem me recordo agora o nome, faz tempo isso. E conversei, tomei um cafezinho, peguei cachorro. Chego em casa, falei, puxa, acabei de conhecer uma pessoa e não falei de Deus, né? Daí voltei lá. Falei, como você chama mesmo? Vamos supor que é Paula, não lembro agora, Paula. Falei, você é de Piracicaba, né? De Piracicaba. Falei, que bairro você mora? Falei, tal bairro. Falei, pô, sabia que era você? Qual é o seu sobrenome? Ele falou, é você. Falei, o que tem eu? Pô, tem um amigo lá em Piracicaba que é apaixonado por você. Ele, sério? Falei, sério? Ela, quem, né? Eu estou contente, mulher, quem? Eu, Jesus. Ela, é pegadinha. Falei, não é pegadinha não, é sério. Ele manda falar para você que ele é o único que pode tirar a tristeza que está no seu coração. Ela começou a chorar. Falou, eu estou muito triste. Eu vim para cá chorando. Falou, Deus, o que está acontecendo com a minha vida? E depois de falar de Deus para ela, mostrar a graça, o amor de Jesus. Agora, se eu não estou preocupado em falar de Deus para as pessoas, eu ia pegar o cachorro e ia para casa. Quantas vezes Deus coloca pessoas em nosso coração, em nossa vida, que precisam ser curadas, ser restauradas, mas estamos tão preocupados conosco mesmos e passamos desapercebidos. Estou contando apenas alguns casos, senão... Deixa eu ver. Você falou que eu tenho até 10h30 só para pregar, e eu estou preocupado com o horário aqui. Um pouco do trabalho em Madrid, então, né? Levando Deus para onde o lançaram fora. Ah, que graça. Aí foi o batizado da Pietra, com um mêsinho de vida. Aqui eu tinha separado um vídeo, não sei se vai passar, tá? Esse aí sou eu, com bigode. Daí... Não, pode tirar o som, eu explico. Um pouco que em Madrid aí, esse vídeo eu quis mostrar um pouco o contraste. Por exemplo, lá, Madrid Bonito aí, são ruas de prostitutas no centro. E tem prostituta de 50, 60, 70 anos, no meio do povão. Aí no meio dos turistas, um mendigo, que ninguém vê, passa desapercebido. Mas se você reparar depois na próxima foto, ele vai ver que ele está catando um lixo. E as pessoas não veem isso em Madrid. Esse vídeo que está aí, no lado esquerdo tem um cara tocando muito bonito lá, música, os turistas passando, deixando moedinha para esse músico fantástico. No calçadão, foi exatamente de frente, do outro lado, um mendigo, bêbado, sujo, lá caído no chão, e ninguém vê. Porque muitas vezes nós queremos ver apenas o que agradam os nossos olhos. As pessoas veem esse lado bonito da Espanha, mas não conseguem ver esse outro lado. E é vendo esse outro lado que a gente tenta atingir as pessoas, né? Então, vou mostrar um pouco dos trabalhos nossos lá em Madrid. A Ana faz encontro de garotas, né, de chicas, te com chicas, chá com garotas,
onde toma um chazinho, fala de um tema de mulher, e depois falo na Bíblia, pego um personagem bíblico e falo, e eu faço um encontro com os jovens, com os rapazes, com os homens. A gente vai numa cafeteria, conversa, para falar sobre a vida, os problemas que passamos. Toda quarta-feira de manhã fazemos uma reunião de oração. Sabe aquela reunião de oração que vocês têm às 6 horas da manhã, que depois não gosta de fazer? Lá nós também temos. É uma bênção. Em Madrid a reunião de oração é às 10h30 da madrugada. Lá porque em Madrid o dia começa às 10, né? Antes das 10 está tudo fechado, e às 2 tudo fecha para o pessoal dormir. Tirar a siesta, das 2 às 5. Então, às 10h30 da madrugada, nós fazemos lá a reunião de oração em Madrid, com algumas igrejas. Temos o futebol, toda quinta-feira nós reunimos. É interessante que tem gente que começou a vir na igreja por causa do futebol. Esse futebol tem muçulmano, ateu, tem de tudo. Antes do futebol nós oramos, eu explico para não falar palavrão, que o espanhol ama falar palavrão. Cada 4 palavras, 5 é palavrão. Você não imagina. Eu falo que é proibido, eu falo que estamos para glorificar Deus, e quem vai a primeira vez, oramos, e quem vai a primeira vez damos um livro que fala quem é Jesus para essa pessoa. Sexta-feira fazemos a noite de cine, passamos um filme, e depois falamos sobre o contexto do filme, a história, filmes normais de Hollywood, não necessariamente evangélicos. Ou se não fazemos outras coisas, por exemplo, fazemos fundir, bate-papo com Joyce, passamos o famoso quadro do Dedo de Deus, e falamos sobre isso, para atingir pessoas que ainda não vão na igreja. E sempre fazemos trabalhos especiais. Aí o Adalto Lourenço, talvez alguns conhecem, e amigo nosso, quando ele foi para Portugal, eu falei, Adalto, vem para a Espanha também. Ele foi lá para a Espanha, fizemos uma palestra sobre criação e evolução, jantar dos namorados, um jantar de ação de graça, foi muito bom. Esse dia tinha mais de 50 pessoas. Por quê? Muito bom, 50 pessoas. Meus queridos, uma igreja na Espanha, presbiteriana, aliás, uma igreja grande, é mais ou menos de umas 100 pessoas a 200, é gigante. O normal de uma igreja é 20, 30 pessoas. Para você ter uma ideia como funciona lá. Nós temos um trabalho lá que nós temos um trabalho de 50 pessoas, mas em cada culto vai a média de 15 a 30 pessoas. E nesse dia tinha 50 e metade de não cristão. O nosso trabalho, aliás, metade da nossa igreja é de não crente. Metade é não cristão, que vamos lá, que nos reunimos. Onde fazemos? Aí é o nosso salão da igreja. Para você ter uma ideia, o salão lá tem 140 metros quadrados. No aluguel lá nós pagamos cerca de 1.400 euros. Mais de 7 mil reais. Você vê como que é a vida lá na Espanha. Ainda mais que euro bendito, 4 por 1, né? 4,50 chegou. Agora está caindo. Quem sabe caindo outra coisa, né? O euro cai mais ainda. Fazemos apoios missionários também. Mesmo sendo um projeto missionário, apoiamos. Fizemos um jantar para a Índia, para apoiar o jantar na Índia. Natal. O Guilherme Kerr também esteve conosco lá, passou por Madrid. Daí ele ficou hospedado em casa 4 dias, já peguei ele para fazer um trabalho para os brasileiros lá. Foi uma bênção também. Demos um curso bíblico chamado Metamorfose. Todo sábado, um curso onde era por módulos para explicar mais a Bíblia para as pessoas, o significado, Novo, Antigo Testamento, o que é a Bíblia, cosmovisão, teologia e vida, muito bom. Aí um pouco do curso. E a nossa igreja nós temos o lema, né? Chama Livre Acesso. Por quê? O nome igreja espanta as pessoas, que eu falei. O mais idoso é católico e para ele o protestante aceita. O jovem é frustrado com a religião, porque o catolicismo apoiou a ditadura de Franco. Então para eles igreja é política. Então chama Livre Acesso, nós falamos que é um lugar para ir quem quiser, nós não falamos de religião, falamos de Deus. É um lugar para pessoas que estão cansadas da religião, mas querem entender o significado da vida. Não importa a religião, a etnia, a idade, é livre acesso para todo mundo e é onde você aprende a ter acesso a Deus. Trabalhamos por temas, né? Todo mês eu trabalho um tema. Por exemplo, o de cima está lá, invencível no amor de Deus. Embaixo é a Bíblia, é verdade ou falsa? Então, cada mês trabalhamos um tema diferente. Aí um pouco do trabalho da igreja, mostra, né, o nosso culto. Você reunir aí nesses cultos, deve ter 30, 40 pessoas. Você não imagina o sacrifício que é.
Para ter uma ideia, eu estou aqui no Brasil, mas eu coordeno. Se você entrar no meu Facebook, eu faço os convites, os eventos, para as pessoas irem, mando mensagem via WhatsApp, para levar as pessoas a conhecerem. Ainda mais que metade das pessoas que frequentam não são cristãs. Às vezes fazemos o culto no parque mesmo, no verão aproveitamos e fazemos ao ar livre. Aí um pouquinho do pessoal que está conosco. Como eu trabalhei muito com estudantes, passaram muitos jovens que voltaram para os seus países. A última vez que eu fiz as contas, isso aí foi faz um ano atrás, que eu fiz no 5º aniversário nosso lá em Madrid, do Livre Acesso, eu fiz as contas de quantos países passaram pela igreja. Foram 37 países. Então, da Europa, né? Espanha, Portugal, França, Alemanha, Albânia, Geórgia, o país Geórgia, Bulgária, Rússia, Grécia, România, Ucrânia, Letônia, Itália, África, Marrocos, Angola, Mali, Camarão, Costa do Marfim, na Ásia, Japão, Coreia do Sul, China, Oriente Médio, Palestina, da faixa de Gaza, inclusive, e das Américas, né? Vários países das Américas, tanto a América do Norte, como Central, como do Sul. Então, um pouquinho aí das pessoas que são atingidas pelo nosso trabalho. Não é fácil, porque por várias situações é difícil. O custo de vida é elevadíssimo, o coração endurecido das pessoas. Mas quando você vê Deus salvando vidas, meus queridos, você vê que vale a pena. É como quando eu volto para a Sibéria, eu vejo pessoas que foram transformadas por Deus. Você vê que vale a pena. Quando eu estou aqui no Brasil, o pessoal fala, olha, Fábio, hoje na igreja veio tal pessoa, um católico, tradicional, que nós temos trabalhado a vida. Você vê, puxa vida, vale a pena. São essas coisas que vale a pena, porque um dia, quando nós estivermos velhinhos, né, para morrer, com 140 anos, possamos falar que nem Paulo, né, em 2 Timóteo 4, 6, né? Tão lindo esse texto, que fala, eu já estou sendo derramado como oferta de bebida. Está próxima a minha partida. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora a minha coroa já me espera, não somente a mim, mas a todos que amam a vinda do Senhor Jesus. É o último livro que Paulo escreve antes de morrer. Está falando, uau, chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Me desejo que quando chegar a nossa hora, depois de tantos anos, possamos olhar para trás e ver que valeu a pena. Que valeu a pena. Eu já estou na Espanha há 6 anos. Devo ficar lá no máximo mais 2 anos. Eu vou passar o trabalho para alguém. Daí vem no capimento a possibilidade de voltar para a Sibéria, ou tem outro projeto no país comunista lá perto também. Mas eu quero só sair de lá, quando deixar outro pastor no meu lugar para dar continuidade no meu trabalho. Que foram tantos anos de deserto, tantos anos de sofrimento, e agora a gente vê Deus assim, trazendo os primeiros frutos. E quando você vê essas vidas transformadas, você vê que vale a pena, meu querido. Não é quando você compra um carro novo, quando você constrói uma casa, porque tudo isso fica. Quando você vê almas transformadas através da sua vida, você vê que vale a pena. Talvez você esteja triste, como a viúva lá. Mas como que eu vou pregar se o meu coração está tão apertado? Meu querido, quando nós deixamos de olhar para nós, e olhamos para o próximo, Deus nos restaura. Eu vivi muito isso na minha vida, como pastor, na Sibéria e na Espanha. Logo que eu cheguei na Espanha, me deu uma hérnia de disco. Eu fiquei 5 dias sem conseguir levantar da cama de tanta dor. Pensava, Deus, vale a pena? Mas quando você olha para trás e vê pessoas sendo mudadas, você vê que vale a pena. Deus pode nos restaurar das nossas crises, mas mais do que nos restaurar, Ele quer nos usar para a glória dEle. Não espera estar 100%. Vamos ser usados hoje para Deus assim nos abençoar e abençoar esta igreja. Amém? Obrigado pelo carinho, meus queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês.